50 anos atrás, em 1949, quando nem sequer existia televisão no Brasil, o cinema registrou a festa de aniversário dos 4 séculos de Salvador. Tudo foi documentado por Alexandre Robato Filho. Não fosse a ousadia de alguns dos pioneiros do cinema na Bahia, como Robato, Leão Rosenberg, Fritz Lauro, além de realizadores anônimos de filmes documentários, um período de transformações importantes no estado só seria apreciado através das imagens estáticas de fotografias da época. Graças ao esforço, ao trabalho dos aventureiros da película, é que podemos assistir e admirar hoje toda a beleza e movimento do desfile que marcou os 400 anos de fundação de Salvador. São, em sua maioria, imagens telecinadas para vídeo pela TVE Bahia, que fazem parte de uma minuciosa pesquisa em acervos públicos e particulares, para resgate da memória audiovisual da Bahia. Filmes realizados desde o início deste século, que revelam uma face nem tão antiga, mas ainda pouco conhecida pela maioria dos próprios habitantes de Salvador. Uma revolução urbana filmada quase toda em preto e branco, exibida agora neste documentário. Salvador herdou o nome e a beleza da Bahia de Todos os Santos, que deslumbrou os portugueses que aqui chegaram em 1501. A cidade da Bahia, construída a partir de 1549, com a chegada de Tomé de Souza, sempre encantou e inspirou. Pintada, desenhada, cantada em prosa e verso, Salvador haveria de se apresentar também como um set natural, com a invenção do cinema. Um cenário pronto para revelar às primeiras câmeras toda a sua luz, encanto, força e beleza. Em 1920, Salvador é cenário de Sudamérica Brasilien, um filme realizado já em formato de documentário, legendado em alemão. Em 11 minutos,
Sudamérica Brasília retrata, além da beleza, o vigor de uma cidade-porto, por vocação histórica. Depois de documentar todo o processo de produção, industrialização e comercialização do fumo e do cacau, o filme exibe uma cidade ainda sem edifícios, com seu belo casario. A Praça Cairu era recente, com árvores ainda jovens. Na outrora elegante Avenida 7 de Setembro, inaugurada em 1915, os postes acompanhavam no centro da rua as duas linhas do bonde. Salvador era assim. Em abril de 1927, um registro histórico. Um cinegrafista amador filma a chegada a Salvador do hidroavião Argos, vindo de Bolama, na Guiné-Bissau, pilotado pelo major português Sarmento de Beires. Ele havia acabado de realizar a primeira travessia aérea noturna do Atlântico Sul. Década de 30. O dentista, professor, remador, artista plástico Alexandre Robato Filho se apaixona pelo cinema. Ele filma tudo e revela em seus filmes o fascínio pelo mar e pela cidade de Salvador, onde sempre viveu. Um cineasta amador, consciente da importância das tradições regionais da Bahia, responsável pela realização de um volume expressivo de filmes documentários de curta e média metragem. Às vezes são cenas insólitas para os nossos dias, como estas mostrando bois e cavalos pastando na praia, ou um poema em silêncio sobre a vida e a morte, filmado no cemitério do Campo Santo, onde as estátuas parecem conversar. Ele começou com fotografia, né? O pai dele, dentre muitas coisas, foi fotógrafo. E meu pai, muito atualizado, umas coisas assim que apareceu. O cinema em bitola menor, 16mm, ele comprou a primeira câmera dele. Foi em 1938, uma Cine Kodak Special, onde ele fez alguns filmes em coloridos. Uma fase heróica, em que a revelação era feita nos Estados Unidos, né? Ia de navio, se filmava hoje, ia se ver o resultado do filme daqui a 3 meses. Enfim, e isso fascinou ele, né? Não era a profissão, não era a atividade principal dele. Ele começou fazendo filmes de família, filmes, poesias de Castro Alves, que ele gostava, essas coisas, e terminou por desenvolver essa vontade de fazer, e chegou a realizar alguns filmes de curta-metragem com uma intenção artística muito segura.
Na década de 30, surge na Bahia uma série de filmes já com características industriais de imagem e som que vem enriquecer o acervo filmográfico sobre a cidade do Salvador, suas festas, sua riqueza cultural. O filme O Berço do Brasil, Bahia Moderna, dá início a essa série. A capital do grande estado da Bahia, cidade máter da nação brasileira, é um centro de vertiginoso progresso com uma laboriosa população de mais de 500 mil de habitantes. Dividida em duas partes, chamadas Alta e Baixa, abriga na parte baixa as principais casas comerciais e bancárias, a Associação Comercial em edifício de memorável história e muitas outras repartições de importância. Na parte alta se encontra o tradicional Terreiro de Jesus, onde se localiza a histórica Faculdade de Medicina. Seguindo a linha de carris urbanos, passamos pela Rua da Misericórdia, a Praça Rio Branco, antiga municipal, que abriga o Palácio da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado, a Biblioteca Pública, impressa oficial e o elevador Lacerda. Em seguida, a Rua Chile, principal da parte alta da cidade. Praça Castro Alves, com seus modernos edifícios da Secretaria da Agricultura, redação e oficinas da tarde e repartição do saneamento. Ladeira do São Bento. Largo de São Pedro, com a estátua do Barão do Rio Branco. Praça da Piedade. Praça 2 de Julho, antigo Campo Grande, é belíssimo jardim circundado por moderníssimas residências. As suas pérgolas e trianões são o encantamento dos habitantes da cidade. Nas suas alamedas, as criancinhas encontram o magnífico recreio e os pares amorosos poéticos recanto para madrigais. Bairro da Barra, o mais moderno da cidade, a Copacabana da cidade do Salvador. E assim é a cidade de Salvador, berço da civilização brasileira. Esses filmes também foram exibidos em salas de cinema de todo o Brasil, mostrando o espetáculo do Carnaval de Rua em Salvador, uma marca registrada da cidade até hoje. Era o tempo do corso,
Um desfile das famílias abastadas em carros abertos pelas ruas do centro, principalmente a Rua Chile, a mais chique da cidade. Clubes como Fantoches da Euterpe, Cruz Vermelha e Inocentes em Progresso desfilavam com alegorias e estandartes, alguns confeccionados na Casa da Ópera de Paris. Quanto mais se aproxima o fim dos dias alucinantes, mais a folia redobra. A alegria chega ao delírio. Nós temos bananas pra dar e vender. Banana menina, sem vitamina, banana engorda e faz crescer. Está se acabando a farra. Que pena. São os últimos acordes das marchas e sambas. Agora, baiano amigo, só para o próximo ano. Salvador crescia e se espalhava rapidamente. Tanto que em fevereiro de 1935 foi realizada a famosa Semana do Urbanismo, quando já se falava da necessidade de criação de parkways, redes de avenidas no fundo dos vales para evitar o massacre do centro histórico. Era uma antecipação clara e evidente. Na década de 40, entrariam em ação com todo o vigor as picaretas do progresso, como eram chamadas as demolições para dar lugar a um modelo de cidade moderna. Este documentário é um testemunho da intensa alteração vivida pela cidade do Salvador. Em alguns pontos, a feição foi completamente modificada. A Rua Visconde do Rio Branco, antiga ladeira da praça, passará a ter largura suficiente para escoar todo o tráfego para a Baixa do Sapateiro. As primeiras desapropriações já foram feitas, e o princípio dessa rua já se acha rasgado pelo traçado moderno. As ruas Tomé de Souza e José Gonçalves eram da largura da antiga ladeira da praça. Feitas as desapropriações necessárias, foi promovido o seu alargamento, o que está sendo realizado segundo o traçado do plano da remodelação da cidade. Obedecendo ao novo alinhamento, erguem-se nessas ruas modernos edifícios de muitos pavimentos, dando a essa rua secular outra feição, de progresso e modernização. O local da antiga Sé faz parte do plano de remodelação da cidade. O trecho de seguimento à Rua da Misericórdia já se acha calçado e no alinhamento definitivo. Até os antiquíssimos pardieiros do Tabuão, o velhíssimo recanto da Bahia dos nossos ancestrais, foram alvo das picaretas do progresso. Velhos casarões foram e estão sendo demolidos, ficando para trás um novo traçado de grande largura. O velho Tabuão, hoje Rua Silva Jardim, é um dos pontos de ligação entre as cidades Baixa e Alta. O seu alargamento era obra muito reclamada pelos interesses da cidade. Outra obra de urgência, o calçamento da Rua São José de Baixo, cujo movimento é intenso, servindo de ligação para os bairros de Liberdade e Itapajipe. O aprazível bairro do Rio Vermelho, que é recanto de turismo e veraneio, teve também o retoque da atual administração. Nele está em construção, e quase concluída, uma ponte sobre o Rio das Mariquitas. A antiga ponte deste local era insuficiente para o tráfego. Sua largura só permitia a passagem de um veículo de cada vez, e esta outra permitirá um tráfego duplo. Sua estrutura é toda de concreto armado. Esta era uma das obras há muito reclamada na cidade. Não somente os centros populosos da cidade mereceram as atenções do prefeito Neves da Rocha. Também os pequenos aglomerados de populações humildes a tiveram. Também as antigas estradas de ligação entre bairros afastados foram beneficiadas e vivem sob conservação cuidadosa. Esta ponte é situada na estrada do Beiju, que liga o importante bairro de Brotas aos de Pituba e Rio Vermelho. É uma obra em concreto armado que substitui outra em madeira. Em todos os pontos de movimento estão surgindo elegantes abrigos em concreto armado. Este é o abrigo da Praça Municipal,
em frente à prefeitura. É o ponto mais movimentado da cidade em certas horas do dia. A Diretoria de Urbanismo e Cadastro estudou um projeto para a execução de uma grande avenida de ligação que, partindo da Praça Água de Meninos, viesse ter ao Barbalho e daí ao bairro de Nazaré. Eis aqui o trecho inicial da grande avenida de ligação. Rua Botelho Benjamin, com 15 metros de largura e 276 de extensão. Avenida Bonfim, inaugurada a 1º de janeiro do corrente ano, onde foram feitos serviços de alargamento, pavimentação, cortes, muralhas de sustentação e iluminação. Esta rua ficou com 15 metros de largura e mais de 1 quilômetro de extensão. Para a execução desta obra, foram desapropriados 19 prédios, cujos proprietários foram indenizados. O aspecto deprimente que apresentava o pitoresco Recanto da Ribeira, hoje Praça General Osório, onde se localiza o moderno aeroporto da capital baiana, está completamente modificado com as obras de embelezamento que aí foram realizadas. Cerca de 8.000 metros quadrados de pavimentação a paralelepípedos rejuntados, além de balaustradas, canalização, ajardinamento e iluminação adequada, foram ali executados. Muitas foram as ruas que receberam nova pavimentação. Esta é a Rua 8 de Dezembro, que liga o bairro da Graça ao da Barra. Praça Dr. Patterson, completamente modernizada. Rua Conde Filho, no mesmo bairro. Rua Afonso Celso, na Barra, com um grande número de residências elegantes, foi pavimentada e dotada de serviços de canalização de águas pluviais. Esta praça, onde foi levantada a estátua de Dom Pedro II e que recebeu o nome do grande monarca, necessitava de ajardinamento e embelezamento que não haviam sido concluídos até então. Essas obras já foram executadas e hoje a Praça Dom Pedro II apresenta feição estética, estando convenientemente iluminada e ajardinada. Rua Alberto Torres, em Brotas. Rua Dom João VI, nesse mesmo bairro. Em prosseguimento, a estrada ligando ao Rio Vermelho e Pituba, ambas pavimentadas pela administração Neves da Rocha. O desenvolvimento crescente dos subúrbios de Peri e a plataforma e das demais localidades ao longo da linha férrea da leste brasileiro estava a reclamar um meio fácil de comunicação com a cidade. Com esta finalidade, foi levada a efeito a construção de uma variante da estrada de rodagem do Rio do Cobre à plataforma, que atingisse a próspera localidade de Peri, servindo também a escada e Praia Grande. Esta variante reduziu o percurso de Peri à capital de cerca de 9 quilômetros. Mais benefícios em um bairro pobre. Alargamento e canalização de águas pluviais na estrada do Calabar, que liga a Federação à Avenida Presidente Vargas. Longe da fúria das picaretas do progresso, Robato documenta a 5ª exposição de animais e produtos derivados no Parque de Exposições de Ondina. Nada escapa à lente e à sensibilidade do documentarista. Os animais e produtos expostos, as autoridades, os fazendeiros, senhoras e vaqueiros, os radialistas com grandes microfones acompanhando o discurso de abertura da exposição. Assim, era o bairro de Ondina ainda sem edifícios, apenas com coqueirais e matas. Toda essa área se transformaria depois no campus da Universidade Federal da Bahia, em Ondina.
Mas, sem dúvida, o grande destaque do trabalho de Robato na década de 40 é o filme que documenta o desfile dos 4 séculos de Salvador. A Bahia se preparou durante um ano para apresentar 4 séculos em desfile, todo ele filmado ao longo do seu trajeto. O famoso artista Tianca Garcia, coreógrafo, cenógrafo e diretor de teatro, português radicado no Rio de Janeiro, convidado para organizar o desfile, dedicou todo o seu tempo para fazer de Salvador um grande palco e seus habitantes, atores de uma extraordinária peça teatral a céu aberto. O próprio Tianca Garcia disse: "Nenhuma companhia do mundo inteiro dispõe de tão riquíssimo guarda-roupa. E não falo só do luxo, mas também da quantidade." A imprensa, na época, noticiou: "A cidade não mais esquecerá o cortejo histórico que ontem profundamente a emocionou, proporcionando-se um espetáculo de cultura, patriotismo e arte sem precedentes no país." Uma alegoria que evoca e revive a glória baiana numa sequência pitoresca e deslumbrante de quadros representativos, de vultos simbólicos, de figuras respeitáveis, de grandes nomes que falam ao coração do povo. Graças ao cinema, podemos reviver todo o esplendor do desfile dos 4 séculos de Salvador. A cidade mudou muito nessa segunda metade do século, mas a alma baiana continua a mesma. O cinema continua documentando a cidade e os seus grandes momentos, como no filme A Volta de Rui. Outro aficionado por cinema, o médico Fritz Lauro, roda o filme Salvador 1940, o primeiro registro em cores da cidade. Por iniciativa do cineasta Guido Araújo, a Prefeitura de Salvador mandou restaurar o filme nos Estados Unidos e Canadá. Salvador 1940 é um filme mudo que mostra como era o Porto e o Farol da Barra, o mar, os palacetes da Vitória e da Graça. É como um álbum de retratos em movimento de uma Salvador tranquila e ainda provinciana. Também nos anos 40, é rodado e exibido o documentário Bahia Pitoresca,
Uma prova de que desde aquela época já se vendia a imagem da Bahia como um lugar de belas paisagens. Você já foi à Bahia, nega? Não, então vá. Você já foi à Bahia? Não, mas gostaria tanto de conhecê-la. Pois ainda ontem vi trecho de um filme muito original que o meu amigo está terminando. Foi feito todo no litoral baiano. E eu não poderia vê-los também? Pode. Basta irmos aqui perto à distribuidora de filmes brasileiros e você os verá. Você agora vai ver alguns aspectos de Bahia pitoresca, obtidos pela Tupi Filmes. Estão colocando o filme no projetor. Pronto, vai começar. Olhe, aqui o Cais Cairu, onde está o mercado. Há aí alguns tipos de barcos muito curiosos, de feitio nitidamente colonial. Note como é pitoresco esse conjunto de mastros. Realmente. Este campanário pertence à Igreja da Conceição da Praia. Um veleiro. As velas brancas dão-nos sempre uma impressão romântica, não é verdade? É, sim. Aí é o Cais do Porto, de onde saem grandes partidas de cacau, fumo, peles e outros produtos. Estes barcos prestam inestimável serviço de transporte, não só dos recôncavos das baías, mas também dos rios para o porto. Itapajipe. Itapajipe é uma pequena península que fica no extremo da cidade. Está cheia de recordações históricas. Que bonito. O Farol da Barra foi nesta enseada que desembarcaram os holandeses em 1624. Objetos de cerâmica, alguns de forma primitiva que ainda hoje são usados, sabe? Interessante, né? Amaralina é ponto de veraneio, sabe? Hoje aí se bebe uma água de coco muito afamada. Olhe, repare os coqueiros. Eles enfeitam grande parte do litoral do nosso norte. E é o tipo de ave para o cinema, não é? As praias de Itapuã. Itapuã é palavra indígena, não é? Ah, é sim. Quer dizer pedra que apita. Outro coqueiral. Farol de Itapuã. Está a 30 quilômetros da cidade. Nessas águas mora Iemanjá, a lendária figura que os pescadores acreditam ser a rainha do mar. Eles preparam as redes para o seu ganha-pão de todo dia. É preciso reparar todas as falhas cuidadosamente. E faça o tempo que fizer, enfrentam depois os domínios de Iemanjá. Como se chama esse trabalho dos pescadores? Não. Chama-se arrastão. É quando puxam as redes para recolher o pescado. Mas nem sempre vem quanto eles esperam. Muitas vezes até arrebenta-se o cabo do arrastão e lá se vai todo o trabalho.
E ainda bem que não desanima. É. Outras vezes é o mar que se torna avarento. Para terminar, os coqueiros que você achou tão fotogênicos. Década de 50. É um período rico da filmografia documental de Salvador. O cinema melhora também em qualidade, estimulando as produções amadoras e profissionais. Em 1950, Salvador já é uma cidade de 417 mil habitantes, que vai se espalhando pela orla graças à construção da Avenida Amaralina, que se estende até alcançar o largo onde está hoje o quiosque das Baianas. Nos anos 50, a Bahia já vivia uma forte influência do modo de vida americano. Na moda, nos hábitos, no comportamento, sobretudo dos jovens. É de 52 o filme Gincana em Salvador. No início dessa década, foi inaugurada a primeira pista da Avenida Centenário. Em 55, começa a ser construída a Vasco da Gama, avenida ligando o dique ao Rio Vermelho, que só ficaria pronta em 1960. O filme Bahia 1950 nos dá uma boa ideia de Salvador da época. Dá licença, meu senhor. Dá licença pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber teu segredo serei baiano também. Dá licença de gostar um pouco só. A Bahia eu não vou roubar, tem dó. Ai, já disse um poeta que terra mais linda não há. Isso é velha do tempo em que a gente escrevia Bahia com H. Nos anos 50, Alexandre Robato Filho compõe sequências, inventa recursos, superando as dificuldades técnicas da época. O mar não apenas compõe a paisagem, é personagem de seus filmes. No filme Preto e Branco de Robato, há cor e muita poesia, como este poema em película Entre o Mar e o Tendal. É da mesma época o filme O Regresso de Marta Rocha. Desta vez, um desfile em nome da beleza.
Marta apaixonou a Bahia e mereceu uma festa de rainha, mesmo regressando sem o título de Miss Universo. A loira baiana que partiu para a América ao encontro de fama e de fortuna, regressa à sua terra natal, ao curso de uma carreira relâmpago única em toda a história da cidade. Em 4 meses de uma vida fabulosa que fazia inveja à própria Cinderela, foi eleita Miss Bahia, Miss Brasil, Miss Universo 1955, Imperatriz da Beleza em Porto Rico. No aeroporto de Ibitinga, o prefeito da capital, um gesto de ternura paternal, mostra o desejo de meio milhão de baianos em Salvador. O comandante e oficialidade do Corpo de Bombeiros faz entrega de uma flâmula da corporação e ela é hoje oficial honorário. O ruído das sirenes dos batedores atraiu o povo ao longo do trajeto de 25 quilômetros, onde milhares de pessoas de todas as ordens sociais queriam ver e saudar a formosa conterrânea que brilhou na América. Agora Salvador acorre de peso às ruas da cidade para ver em carne e osso a célebre moça bonita que fechou o comércio. E na rua verdadeira multidão se competia, vibrando de entusiasmo na maior demonstração já feita em Salvador, a graça e aos instantes da mulher. O cinema já está de vez incorporado como meio de registro sistemático da vida de Salvador. Entram em cena outros documentaristas, dentre eles Leão Rosenberg, que, utilizando equipamentos modernos, documenta a vida econômica e social de Salvador. A Bahia atravessa uma fase plena de realizações do governo. A navegação baiana, que liga a capital às cidades do litoral e recôncavo, é um dos objetivos das atenções do governo do Dr. Antônio Balbino. No governo Antônio Balbino, Rosenberg realiza vários filmes, dentre eles Da Palavra aos Fatos, que mostra, entre outras, as obras na então chamada Estrada Bahia Feira, hoje BR-324. O governador baiano e outras autoridades inspecionam os trabalhos de pavimentação da Estrada Bahia Feira. Importantes obras de arte são realizadas paralelas aos trabalhos de asfaltamento. O técnico Miles, uma das maiores autoridades do mundo em pavimentação, foi contratado para tais obras. Tudo que a Objetiva gravou revela o esforço do governo baiano para corresponder à confiança que lhe deposita o povo que o elegeu. E representa apenas o início da execução de um grandioso plano de trabalho que irá beneficiar consideravelmente o estado da Bahia sob todos os aspectos. Um Dia na Rampa, de Luiz Paulino, também flagra aspectos marcantes de Salvador. Uma imagem saudosa e rara. O grande número de saveiros na rampa do mercado modelo antigo, pouco tempo antes do incêndio que o destruiu. A rampa era praticamente um mercado flutuante, onde os saveiros descarregavam produtos do recôncavo e ao mesmo tempo serviam de armazém para o abastecimento da população, especialmente com frutas, pescados, mariscos e farinha de mandioca. Pobres e ricos iam à rampa, porque os produtos frescos e de boa qualidade vinham direto do produtor do recôncavo e das ilhas da Baía de Todos os Santos. Década de 60. A população de Salvador já é de 630 mil habitantes, concentrados em apenas 30% da área territorial do município.
A cidade se expande acompanhando a linha do trem em direção a Periperi e Paripe e noutra direção ao longo da orla. A pressão demográfica exige a expansão de Salvador. Começa a ser construída a Avenida Heitor Dias Barros Reis. Em 1964, o fogo e a água castigam a cidade. A feira de água de Meninos é devorada por um incêndio. As fortes chuvas causam sérios prejuízos, um problema cíclico em Salvador até os dias de hoje. O filme Recuperando a Cidade mostra o drama vivido pela população ao tempo em que obras importantes eram realizadas. Dentro do espírito patriótico da jornada de 31 de março de 1964, após a entrevista coletiva concedida à imprensa, o prefeito Nelson de Oliveira, escolhido pela nova conjuntura política nacional, foi solenemente empossado no Paço Municipal, estando presentes altas autoridades civis e militares. A nova administração encontrou a cidade em estado lastimável. Devido às grandes chuvas de 64, ocorreram desabamentos em Lobato. Ruas ficaram danificadas, inclusive praças e jardins de vital importância. Outra calamidade pública que muito abalou a cidade foi o grande incêndio que destruiu a antiga e tradicional Feira de Água de Meninos. Os feirantes tudo perderam na ocorrência. O prefeito Nelson de Oliveira esteve à frente da coordenação que socorreu as vítimas. A solução imediata para a construção de nova feira estava na enseada de São Joaquim, que conta inclusive com porto de atracação para saveiros. Governo estadual, Prefeitura Municipal e Docas da Bahia estão unidos nesse empreendimento humano que visa solucionar definitivamente o problema do melhor abastecimento da capital. Diversas ruas da capital não apresentavam boas condições. Obras de asfaltamento foram iniciadas com vistas ao bom andamento do tráfego na cidade. A rua Carlos Gomes, devido à necessidade de atendimento, foi asfaltada em trabalho ininterrupto. A artéria das mais úteis ao escoamento do tráfego, a Carlos Gomes, está recuperada. Em companhia do comandante da 6ª Região Militar, estivemos em visita ao túnel do Garcia e ao viaduto da Federação, obras que visam a perfeita recuperação da cidade. O túnel Américo Simas, velho tabu de administrações passadas, vai se tornando realidade. Enquanto o prefeito procurava mostrar suas obras, um grupo de jovens, sob a direção de Ney Negrão, acompanha uma carroça na contramão do regime político vigente. É um documentário que mostra a vida dura de um carroceiro, atravessando praticamente toda a cidade. Na época, as carroças ainda dividiam espaço no centro de Salvador com os automóveis, bondes e pedestres. No Mercado do Ouro, havia até um estacionamento de carroças onde os carroceiros comiam e permaneciam à espera de fregueses. Nos anos 60, Rosenberg continua realizando seus documentários, atingindo grande público com moderno padrão técnico. Assim foi documentada a primeira reinauguração do Teatro Castro Alves. Destruído por um violento incêndio quando se encontrava quase pronto, o Teatro Castro Alves, segundo promessa dos governantes estaduais, voltaria ao seu esplendor, sendo totalmente reconstruído. Foi um árduo trabalho que contou com o apoio integral de todas as forças vivas da terra baiana. Nas cinzas ainda quentes, teve início a batalha pela edificação da magnífica Casa de Espetáculos Artísticos, que honra não só a Bahia, mas todo o Brasil. A sua grandiosidade é algo que chama a atenção e entusiasma a todos os brasileiros. A arte teatral, tão mal difundida,
encontra nessa casa motivos que vêm torná-la mais agradável e mais convidativa. Os governos se sucederam e nenhum deles faltou ao compromisso assumido de restabelecer o Castro Alves. Suas instalações internas atestam que tudo foi feito para que o Teatro Castro Alves nada ficasse a dever aos seus congêneres de todo o mundo. Planificado, estudado e executado, obedecendo a um traçado mais do que objetivo e prático, tudo foi previsto para oferecer conforto, distinção e segurança a centenas de espectadores. Ar-condicionado perfeito, serviço de segurança contra incêndios e outros recursos da moderna técnica teatral foram introduzidos no Teatro Castro Alves. O foyer, bem como a plateia, foram estudados para oferecer conforto e bem-estar aos amantes da arte teatral. De qualquer parte onde se coloque, o espectador terá uma visão magnífica e ótima audição devido à excelente acústica do teatro. As poltronas foram desenhadas e executadas por técnicos muito competentes. O teatro conta com um magnífico palco móvel que torna seus espetáculos mais agradáveis e variados. O governo Lomanto Júnior, dando prioridade às obras do Teatro Castro Alves, veio de encontro às mais justas aspirações populares, pois toda a Bahia sentiu duramente o golpe desfechado pelo destino quando da destruição do teatro. O palco, propriamente dito, é um dos melhores do mundo. O teatro possui várias cabines de comando elétrico com comunicações internas que permitem entrar em atividade em questão de segundos. Todo o seu pessoal é altamente categorizado, estando familiarizado com suas instalações técnicas que são atualizadas. As obras foram executadas pela construtora Norberto Odebrecht. Todo o teatro está servido por bem organizado serviço de força e luz. Noite de sua inauguração. Os convidados estão chegando e são recepcionados pelo secretário de Educação, professor Alaor Coutinho, pelo chefe da Casa Civil do Governo, jornalista Cruz Rios. Entre os convidados se encontram as mais altas autoridades federais, estaduais e municipais, assim como elementos de destaque da vida social e artística da Bahia. Foi uma autêntica noite de arte, onde a elegância da mulher brasileira aliou-se aos mais altos expoentes da intelectualidade nacional para comemorar festivamente a volta do Teatro Castro Alves ao cenário mundial. O Teatro Castro Alves vem colocar a Bahia novamente em seu merecido lugar no nível de arte do qual sempre desfrutou e viveu. Especialmente convidado para o ato inaugurante, o Marechal Castelo Branco, em companhia de sua filha, Dona Antonieta Castelo Branco Diniz, do general Ernesto Geisel, então chefe da Casa Militar da Presidência da República, do governador Lomanto Júnior e Dona Ildete Lomanto, primeira-dama do Estado. Foi assim que se inaugurou o novo e moderno Teatro Castro Alves, a maior casa de espetáculos do Brasil. Em 67, quando o então deputado federal Antônio Carlos Magalhães assume a prefeitura, Salvador vive a eclosão de uma nova era, já com uma população de 900 mil habitantes. Há locais em que a necessidade de uma reurbanização urgente se torna evidente. A Liberdade e outros bairros populares explodem sob a pressão demográfica.
Invasões se consolidam principalmente em bairros pobres como o Nordeste de Amaralina. E a invasão no mar sobre Palafitas, os Alagados, ganha o título de maior favela do mundo. O dilema de Salvador diante do seu crescimento explosivo está documentado no filme Plano Urbanístico de Avenidas de Vale que transforma a cidade. Nesta cidade de uma rua só, como era chamada, os bondes atendiam disciplinadamente às necessidades da população. Uma pequena burguesia emergia em terno de linho branco. Apareciam os Ford Bigodes, as sacadas dos sobrados com gaiolas de passarinho, os velhos telhados fazendo a alegria dos pintores. E pouco a pouco, os primeiros indícios da chegada do progresso. Sacudir a Bahia era a tônica da oratória eleitoral. Como que, de repente, era preciso crescer a um outro ritmo para poder acompanhar as coisas de fora. Começam as correntes migratórias rurais e Salvador, comprimida em seu núcleo antigo, já não podia satisfazer a demanda de serviços. Daí a necessidade de serem incorporadas novas áreas de crescimento. Dentro desta ótica, nos anos 40, um centro de estudos, EPUCS, criado por Mário Leal Ferreira, inaugura uma nova mentalidade construtiva e não demolidora, propondo a abertura de avenidas de vales, garantindo a expansão da cidade e preservando a parte antiga. O projeto foi esquecido quase 30 anos. Durante este tempo, a população aumentaria de 2,5 vezes. Degradam-se as antigas estruturas da vida urbana. Instala-se um conflito entre o velho e o novo. Salvador, arquitetonicamente intacta até os anos 40, vê-se mergulhada em operações inadequadas de renovação que violentam uma das mais belas paisagens urbanas do mundo. Neste afã modernizador, a parte mais atingida foi exatamente o antigo núcleo de Salvador. Os bancos, o comércio, os escritórios instalam-se em edifícios que tomavam o lugar dos velhos sobrados que caíam sem protestos. Novos bairros periféricos surgiam, carentes de infraestrutura, de serviços urbanos indispensáveis. O surto industrial, o automóvel, o aumento do nível de rendas, tudo isto determinou profundas transformações nos mitos e no viver baiano. Chegam as avenidas de Vale, parte importantíssima dos velhos planos de Mário Leal Ferreira. Desafoga-se o tráfego na periferia e novas áreas são conquistadas. Assim, o urbanista Chernowitz descreve a Revolução Urbana de Salvador a partir de 67. O novo prefeito de Salvador tinha prometido uma revolução na gestão do município. Cumpriu com a palavra. A cidade antiga, com estruturas arcaicas, a primeira cidade fundada na terra de Santa Cruz, a Salvador das ruas estreitas e sinuosas, a cidade da poesia e do langor. Bahia, a sonhadora e a mística, entra de vez no ritmo célere da modernização. Um exército de operários fura os morros, cava túneis, constrói viadutos. Filmes rodados nessa época documentam cada nova obra na cidade do Salvador. Atrás das câmeras estava quase sempre o homem de cinema Oscar Santana. Coincidentemente, o hoje senador Antônio Carlos começava a gestão dele como prefeito. E essa transformação que começou a sofrer a cidade, eu que sempre fui um aspirante a ser arquiteto, me fascinou. Então tudo que eu podia eu ia documentando. Às vezes quando tinha verba ele pagava a matéria e quando não tinha verba eu ia fazendo. Então eu terminei acumulando realmente sobre a cidade de Salvador um arquivo, primeiro que foi a custa de sobrevivência do próprio negócio e também como sonho, né? Como inspiração
para essa questão documental. Quer dizer, a cidade de Salvador foi fundamental nesse meu sentimento documentarista. Algumas das muitas obras realizadas a partir de 67 foram documentadas desde o seu início até a inauguração. Foi assim com a Avenida Cardeal da Silva. Em um primeiro momento, um filme mostra o início da obra. Atenção, olha à direita, uma frase bem conhecida dos baianos de ontem com significado especial. Era um aviso de que o bonde iria atravessar um estreito passadiço. O Arco da Federação foi cenário durante muitos anos deste melancólico aviso. Hoje, no entanto, houve-se murmúrio diferente. O antigo arco está finalmente sendo substituído por um moderno viaduto de 50 metros de extensão e 12 metros de largura. É a Sinfonia do Progresso desencadeado recentemente na cidade do Salvador. O novo viaduto, com seus 40 metros de vão, além de permitir o alargamento da Avenida Garibaldi na parte inferior, cujas obras se iniciam, facilitará o tráfego mútuo entre a Avenida Cardeal da Silva e Caetano Moura. Depois de concluída a estrutura de concreto armado, estão sendo construídas as cortinas e muros de sustentação das extremidades que ligarão o viaduto às duas avenidas superiores. Outra peça do sistema viário da cidade foi concluída. A seguir, o filme da inauguração solene da Avenida Cardeal da Silva, com a presença do arcebispo que emprestou seu nome à nova obra. Desfilando em carro aberto, o governador Luiz Viana Filho, o prefeito Antônio Carlos Magalhães e o cardeal Álvaro Augusto da Silva percorreram pela primeira vez, oficialmente, a Avenida Cardeal da Silva, que liga o bairro de Federação ao do Rio Vermelho, na cidade do Salvador. Os moradores da localidade acorreram a nova artéria, agora pavimentada em toda a sua extensão, para manifestar o seu agradecimento aos seus governantes, que naquele instante tornavam realidade um sonho quase centenário. Na oportunidade, o prefeito Antônio Carlos Magalhães foi condecorado pelo cardeal da Silva pelos excepcionais serviços que vem prestando à cidade do Salvador já no início do seu governo, visivelmente identificável. O prefeito agradeceu emocionado aquelas manifestações de reconhecimento da igreja e do público, afirmando que apenas cumpria a sua missão, a de servir o mais possível à sua cidade. A Avenida Cardeal da Silva foi inteiramente asfaltada em apenas 60 dias e representa uma homenagem da cidade a Dom Álvaro Augusto da Silva, arcebispo primaz do Brasil. A primeira grande intervenção no dique, com a construção da pista no sentido Fonte Nova Centenário, foi realizada pelo então prefeito Antônio Carlos Magalhães. O dique do Tororó, na Bahia, tornar-se-á agora um dos mais belos recantos turísticos de Salvador. A obra de urbanização do dique, que há muitos anos constituiu um desafio, é hoje palpitante realidade, reunindo novas pistas, trevos e jardins. Ali, engenheiros e operários, num trabalho diuturno, vão promovendo a transformação. Constrói-se canalização para águas pluviais, enquanto de outro lado é promovido o posteamento para a moderna iluminação a mercúrio. A iluminação ornamental está sendo também introduzida. A avenida que contorna o dique mede 2.800 metros. Milhares de metros cúbicos de aterro foram movimentados para o seu alargamento, complementação e elevação da grade. O prefeito Antônio Carlos Magalhães acompanha atentamente a construção da nova face de Salvador, uma das cidades que mais rapidamente se transformam no mundo. Nos filmes documentários do final da década de 60, início da de 70, a maioria das reportagens ainda se sustentava na narração quase sempre bombástica. Não havia, portanto, entrevistas e muito menos som ambiente. As luzes são agora uma constante em suas margens. O que fora ontem uma estratégia dos invasores holandeses para assegurar a terra conquistada, é hoje um recanto de beleza luminosa na terra reconquistada. Os melhoramentos introduzidos no dique do Tororó, em Salvador,
são entregues ao público numa homenagem do prefeito Antônio Carlos Magalhães ao governador Luiz Viana Filho, que aniversariava. Foi também um presente de festa aos baianos, ansiosos por novos locais de recreação. Os barqueiros enfeitaram seus barcos e tocavam música, animando o espetáculo apreciado com o mais vivo interesse pelas primeiras damas do estado e do município. Prestigiando o acontecimento onde a sociedade e o grande público foram presenças marcantes, as autoridades e seus familiares apreciaram os efeitos especiais das fontes luminosas ali introduzidas. No dia seguinte, podia-se ter uma visão igualmente bela das margens do novo dique, agora urbanizado. Os jardins florescem com espantosa exuberância, tão logo as ruas e as praças são construídas, são logo utilizadas pela população. Os espaços vazios, considerados até então inacessíveis, estão sendo agora incorporados à área urbana e dando mais requinte e versatilidade à velha capital. O comando dessa batalha está com o prefeito Antônio Carlos Magalhães, que através de seus mais íntimos colaboradores, surpreende diariamente os metropolitanos com novas e marcantes realizações. Realizações há séculos reclamadas. Recentemente, o dique do Tororó, já despoluído, foi reurbanizado e transformado em parque. O Jardim dos Namorados também foi reurbanizado, mas sua origem vem da demolição da famosa invasão do Bico de Ferro. Presente à inauguração do novo Jardim dos Namorados, em fevereiro de 99, a CM relembrou a obra que havia inaugurado em 69, assistindo à exibição deste filme por iniciativa da TVE Bahia. Já não se pode nem se deve voltar os olhos para o passado. Onde antes existia uma favela de características bem acentuadas, conhecida como Bico de Ferro, hoje podem os jovens contemplar uma nova área de recreação e de entretenimento. Assim é o recém-inaugurado Jardim dos Namorados em Salvador. No dia de sua entrega ao uso público, esteve presente o prefeito Antônio Carlos Magalhães, que tornou simples a cerimônia. Dirigindo-se ao povo, disse que a transformação do Bico de Ferro, hoje Jardim dos Namorados, era uma necessidade inadiável. Ali estava para ser usado com cuidado, pois fazia parte do novo panorama da capital baiana que muda de aspecto a cada dia. É difícil imaginar o que teria acontecido a Salvador se não fossem abertos novos eixos de expansão através das avenidas de Vale. Não havia uma ligação eficiente entre o centro e os novos bairros, embora alguns até bastante próximos do antigo núcleo habitacional da cidade. Além do mais, os grandes corredores de tráfego já se tornavam necessários por causa do crescimento acelerado da indústria automobilística. Segundo dados oficiais, em 67 vende-se 60 carros por semana. Em 68, esse número dobra. Em 69, são mais de 200 carros novos por semana circulando nas ruas da cidade. Em 1970, Salvador atinge uma população de 1 milhão de habitantes e já são 320 novos veículos por semana entrando em circulação. Foram abertas avenidas nos vales do Bonocô, de Nazaré, Canela e em outros pontos que mais tarde a demanda só viria a comprovar a acertada decisão de quem planejou a execução de tantas obras em tão pouco tempo.
Ao completar um ano à frente da prefeitura, Antônio Carlos Magalhães dá uma entrevista coletiva utilizando os recursos audiovisuais da época, fazendo um balanço de suas realizações. Nesse dia, inaugura mais uma obra. Desde as primeiras horas da tarde, o povo acorreu ao terminal da Barroquinha a ser inaugurado pela prefeitura. Presentes ao acontecimento, o governador do estado, Luiz Viana Filho, além do prefeito e do cardeal da Silva, que levou as bênçãos da igreja ao novo terminal, que atenderá a 20 importantes ramais. O prefeito Antônio Carlos Magalhães, em breve discurso, afirmou: nada mais faço do que cumprir o meu dever para com os meus munícipes. Salientou ainda os seus propósitos de modificar, em sua administração, a fisionomia da acidentada cidade do Salvador. O governador Luiz Viana Filho, em sua fala, enalteceu o trabalho dignificante do prefeito da cidade sob aplausos dos presentes. No dia seguinte, o terminal entrava em funcionamento, abrigando contignamente os seus milhares de usuários. O conjunto de avenidas de Vale interligou pontos extremos, desafogou imediatamente a cidade. Mas é a Avenida Paralela que rasga uma vasta área desocupada. A Paralela começou a ser construída no final da década de 60, a fim de redirecionar e reconfigurar para sempre a velha Salvador em direção ao norte, sem destruir o seu passado. Numa cidade onde há poucos anos se construía, cenas como esta seria surpresa se não estivéssemos na Bahia, onde há 3 anos uma administração pública bate recordes em eficiência, derrubando os tabus mais arraigados. A convite do prefeito de Salvador, o governador Luiz Viana Filho foi ver de perto as obras da Avenida Paralela, que ligará a cidade ao aeroporto, passando pelo Jockey Club, frotas e adjacências. O engenheiro Isaac Azevedo, diretor do DNR, fornece detalhes técnicos da obra ao governador, que congratula-se com o prefeito Antônio Carlos Magalhães, aproveitando ainda para agradecer a homenagem que a Bahia lhe prestará, batizando a Avenida Paralela de Avenida Luiz Viana Filho. Será também um dos satélites mais importantes, visando a aproximação das zonas mais distantes da cidade, como Pituba, Amaralina e Aeroporto, além de incorporar Salvador como uma das cidades mais bem servidas e vias de acesso em todo o país. A ebulição vivida na capital baiana não ficou restrita apenas às obras de reurbanização da cidade. Salvador se impõe como uma capital cultural e Rex Schindler realiza o filme Bahia, por exemplo. Bahia de Todos os Santos. Batizada por Américo Vespúcio em 1501 e fundada por Tomé de Souza em 1549. A cidade foi construída com todas as características de cidade-fortaleza, encrustada nos morros, para defender os interesses da coroa portuguesa, ameaçada pelos franceses exímios em negociar pau de tinturaria com os indígenas, e pelos tupinambás e tupiniquins, que já tinham dizimado o donatário Pereira Coutinho. Em 1580, passou Portugal e suas colônias para o domínio espanhol. Em 1591, o Brasil conheceu a Inquisição e em 1624, a invasão holandesa. Na Bahia, nasceu o movimento de resistência que terminou por expulsar os holandeses e depois os espanhóis do seu solo, transformando-se a cidade nesta época em uma verdadeira praça forte. Em 1763, a capital do país se transferiu da Bahia para o Rio de Janeiro. Embora a independência do Brasil se desse em 1822, somente foi consolidada a 2 de julho de 1823, com a expulsão da tropa portuguesa da Bahia. A revolta dos alfaiates, a sabinada, a dos malês, o bombardeio da cidade e, finalmente, Canudos, completaram o panorama de lutas que marcou para sempre o povo da Bahia, transformando-o num dos povos do mundo mais amantes da paz e da vida.
Somente após 4 séculos de existência, os fortes do Rio Vermelho, Santo Antônio, Santa Maria, São Diogo, Gamboa, São Marcelo, Santo Alberto, Monte Serrat, silenciaram para sempre os seus canhões, se transformando em pontos turísticos da cidade. O filme vai às raízes da cultura baiana, mostrando personagens, símbolos de manifestações culturais e ouvindo alguns dos mais expressivos artistas da terra, dentre eles Jorge Amado. Eu acho que a Bahia é uma dessas raras cidades no mundo, e são muito poucas, feitas à medida do homem. Cidades para o homem viver. Não sei por quanto tempo isso ainda perdurará. A Bahia está começando a crescer muito. É importante que ela cresça, mas é importante que ela não cresça mal. Você tem a realidade da Bahia, da sua cultura, da sua civilização, digamos, original, como consequência dessa coisa, a meu ver, extraordinária, que é a mistura de raças, a solução justa e certa que nós soubemos dar e que estamos dando ao problema racial, ou seja, através da mestiçagem. Maré que enche, vaza, deixa a praia descoberta. Vai um amor e vem outro, nunca vi coisa mais certa. O seu marinheiro embarca esta donzela. A grande revolução urbana não só continuou, como foi intensificada após 1971, quando Antônio Carlos Magalhães assumiu o governo do estado, contando com o apoio de um prefeito sucessor de sua inteira confiança. Durante a nova administração, foram demolidos os antigos prédios da imprensa oficial e da biblioteca pública para a construção de um jardim. Viviam os seus últimos instantes nos prédios da imprensa oficial, da antiga biblioteca pública, Fórum Velho e parte alta do elevador Lacerda. Para presenciarem o início dos trabalhos de demolição dos velhos prédios, estiveram na Praça Tomé de Souza o governador Antônio Carlos e o prefeito Clériston Andrade. As autoridades acionam os dispositivos. O primeiro prédio a ruir foi o da antiga imprensa oficial e foi também o que mais ofereceu resistência pela solidez de sua estrutura, uma das primeiras de concreto armado edificadas na Bahia. O engenheiro Manuel Garcia, chefe dos trabalhos, dá explicações às autoridades do sistema de demolição utilizado, denominado explosão controlada, que não oferece perigo algum para o público, embora fossem tomadas algumas medidas especiais de segurança nas imediações. Demolidos os prédios, o Estado e a Prefeitura farão construir em seu lugar uma praça com jardim suspenso, um restaurante com vista panorâmica, estacionamento subterrâneo para 60 carros e 12 sanitários públicos. Assim, a Praça Tomé de Souza ganhará uma nova roupagem. Nesse período, Salvador ganhou um perfil ainda mais moderno, um novo traçado urbano.
Foram inauguradas a Avenida Juraci Magalhães, a duplicação da Avenida Otávio Mangabeira até o Jardim dos Namorados, Rua Visconde de Itaboraí, Avenida Garibaldi, a segunda pista da Vasco da Gama, Avenida Vale dos Barris e a Avenida Magalhães Neto. Mas o grande destaque desse período foi o surgimento de um novo centro urbano, a partir da construção da Avenida Paralela. Um documentário expõe esse argumento. Na velha cidade de ladeiras íngremes, ruas estreitas e problemas viários complexos, 1 milhão de pessoas vivem o drama da poluição, dos serviços públicos sobrecarregados do trânsito congestionado e das soluções difíceis. Salvador levou 4 séculos crescendo para cima e para dentro de si mesma. Enquanto para os lados, grandes áreas verdes permanecem à espera de serem ocupadas. Este é o drama que já se incorporou ao dia a dia de milhares de baianos. Avenidas de vale, túneis e viadutos melhoraram o escoamento do tráfego entre os bairros de Salvador. No centro da cidade, o problema continua se agravando. Afinal, é aí que se localiza a maioria dos estabelecimentos comerciais, bancos, escritórios e repartições públicas. 70% da área total do município permanece vazia e inexplorada. Das milhares de pessoas que convergem diariamente para o centro, cerca de metade se dirige às secretarias do governo e aos órgãos municipais e federais. Funcionando em prédios antigos e adaptados, as repartições do governo também vivem no dia a dia o drama do espaço vital. O novo centro administrativo é a resposta do governo Antônio Carlos Magalhães ao desafio do desenvolvimento urbano de Salvador. A resposta do planejamento para problemas tão antigos quanto a própria cidade. Nesta área de 4 milhões de metros quadrados, ao longo da Avenida Luiz Viana Filho, está sendo implantado o novo polo administrativo de Salvador. A partir de 1972, todos os órgãos do governo estadual e municipal e as principais repartições federais para aqui serão transferidas. O novo centro urbano de Salvador vai se tornando uma realidade. A Paralela foi o traço de união de uma série de grandes empreendimentos, muitos inclusive fora do âmbito do governo. O loteamento Caminho das Árvores e logo em seguida o Itaigara, a estação rodoviária, um primeiro grande shopping, um hipermercado e o próprio centro administrativo se interagem, permitindo a eclosão de uma nova Salvador. O centro administrativo foi uma obra ousada no prazo de construção e no volume de investimentos, e dimensionaria, a partir dali, o futuro de Salvador. Ou, como costumava dizer na época o então governador, aqui se constrói o futuro sem destruir o passado. O centro administrativo é hoje o maior projeto de desenvolvimento urbano do país e a salvação, como disse, da cidade de Salvador. Estou falando para vocês em fevereiro de 1975. Daqui a 2 anos, então, quando estiverem passando esse filme, verão o significado real desse centro administrativo, que não é apenas a racionalização dos serviços públicos, tão disparatados se encontravam antes de assumirmos o governo. Não é apenas a reunião de secretarias numa mesma área. O que ele significa é algo de muito maior, é algo de muito mais importante. É a criação de uma nova grande cidade. Obra feita com carinho, obra feita por baianos que amam a Bahia. Salvador constrói o seu futuro sem destruir o seu passado. Os portugueses que aqui vieram, que fundaram essa cidade, que entregaram depois aos brasileiros. Todos nós estamos hoje já a contemplar o passado, mas já prevendo um
futuro radioso para a cidade de Salvador. O centro administrativo é o grande divisor de águas da história moderna da cidade do Salvador. De lá para cá, a capital baiana recebeu obras importantes, mas a cidade também passou por um período de abandono. Ao longo desse tempo, a película perde espaço para o vídeo, muito mais barato e de processamento instantâneo. Ao completar 450 anos, Salvador vive novamente um momento de elevado sentimento de autoestima e alegria. Matéria-prima que alimenta um poderoso processo de criação capaz de se propagar e influenciar todo o país. Daqui a 50 anos, quando Salvador completar 5 séculos, instituições como a TVE Bahia certamente estarão pesquisando a história desta cidade e vão poder encontrar este documentário, reunindo imagens de quase um século. Assim, desde já, podemos mandar um recado para daqui a 50 anos. Que esta cidade continue bela, humana e mágica. Feliz 500 anos, Salvador.